Olá, meus amigos e minhas amigas, está começando o Destilado, um programa que vai falar sobre o universo das bebidas alcoólicas. E para esse episódio, nós vamos falar sobre a cerveja e o processo de fabricação por trás desse alimento, dessa bebida que reúne familiares e amigos em momentos de alegria, essa bebida milenar. E para isso nós estamos aqui na cervejaria Clandestina em Estância Velha, no Rio Grande do Sul, e nós vamos falar com ele, nosso amigo Rafael Morello. Tudo bem? Tudo bem. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho do processo aqui, de como é que a gente produz a cerveja aqui na Clandestina e contar um pouquinho da história de cada uma delas aí. A gente começou como hobby, né? Começou uma brincadeira, né? A gente, na época, era uma questão de diminuir custos das nossas festas. E aí a gente começou essa brincadeira de começar a produzir a nossa cerveja. E aí foi ganhando corpo, né? A gente foi fazendo, foi conhecendo mais, foi aprimorando. E aí chegou um momento que a gente viu que já não era só mais um hobby, né? Essa brincadeira aí estava começando a virar um negócio. E aí a gente começou a entender sobre o processo, sobre todas essas questões, sobre como esse negócio poderia ser montado. E aí a gente fez um plano de negócio e a partir daí a gente partiu mesmo para montar uma fábrica, né? Então foi uma brincadeira que agora se tornou um negócio. E Rafael, a cerveja ela faz parte da gastronomia, né? E eu imagino que tem uma ciência por trás disso, né? Bom, a cerveja sim, ela faz parte da gastronomia, né? A gente consegue fazer harmonizações com ela, com pratos, assim como é feito com outras bebidas, né? E ela tem muita ciência por trás. Tem muitas áreas envolvidas no processo de produção da cerveja que englobam várias áreas mesmo. E mudando de cenário, agora a gente está aqui dentro desse container, né? Para mostrar sobre o início desse processo de fabricação. O Rafael ele está aqui com alguns ingredientes, 3, que são os principais para a gente começar a fabricar a cerveja, não é, Rafael? Isso mesmo, Vinícius. Bom, a gente tem, basicamente na cerveja são 4 ingredientes, tá? Aqui eu vou apresentar 3 aqui. É o malte, tá? Que ele é um grão, é onde a gente vai querer extrair algumas coisas desse grão, tá? A gente tem o lúpulo, depois a gente vai falar um pouquinho mais dentro do processo da parte quente da produção de cerveja, tá? É uma flor e é utilizada muito para aroma e amargor e sabores na cerveja também. E a gente tem aqui a levedura, tá? Que é quem vai fazer o processo de transformação de tudo isso. O que falta aqui só é a água, tá? Que é o quarto elemento aí principal e o que mais vai ter na cerveja, tá? Aqui a gente vai falar um pouco da primeira parte do processo, tá? Então aqui essa sala, esse container aqui é a nossa sala de malte. A gente tem o nosso moinho, a nossa moega aqui. E a gente vai querer expor o amido desse grão para ficar mais fácil da gente conseguir retirar esses açúcares que tem presente no grão, que a gente vai usar eles depois no processo lá, que a levedura vai precisar para consumir eles, para transformar a cerveja. Essa máquina é o nosso moinho, tá? Então dentro dela aí tem 2 rolos, tá? É uma máquina que é utilizada para fazer o quê? Para abrir o grão e expor os elementos que estão dentro dele. Basicamente o amido, para que a gente possa acessar o amido que está dentro do grão, né? Se ele ficar fechado, a gente não consegue fazer essa extração. Muito bem, agora a gente está aqui no que é chamado de cozinha industrial. Rafael, mostra para quem está nos acompanhando o que acontece de lá onde a gente estava e o que começa a acontecer nesses tonéis aqui. Nessa etapa a gente chama da parte quente do processo, tá? Então a primeira etapa é o que? A gente acabou de moer lá o grão naquela sala, né? O grão vem para cá moído e ele entra nesse equipamento, tá? Essa aqui é o que a gente chama de tina de mostura. Então nesse equipamento tem água, tá? Essa água recebe o grão e ela tem algumas temperaturas que a gente vai, dependendo da receita, colocando mais ou menos tempo em determinada temperatura para que as enzimas que tem no malte, né, entrem em atividade e em alguns momentos a gente tire essa atividade delas também. Então esse passo aqui ele dura em torno de 30 minutos e a gente deixa esse grão, o malte, em infusão nessa água para que os açúcares saiam do malte e fiquem na água. Então essa é a primeira etapa da parte quente do nosso processo. E a gente tem também os tipos de cerveja. É aqui que acontece essa fabricação de diferentes tipos e sabores das cervejas? Bom, ela começa aqui, mas a definição é muito antes, né? Lá na formação da receita.
Na formação da receita a gente escolhe os ingredientes, né? E a partir disso a gente definiu lá qual vai ser o estilo da cerveja. E aqui em cima a gente ainda fala sobre alguns processos importantes da fabricação da cerveja. A gente acabou de falar da primeira etapa quente do processo, né, que era a mosturação. Saindo da mosturação, a gente passa para essa tina aqui, que é a nossa tina de clarificação. Aqui a gente vai fazer um processo que a gente vai extrair só o líquido dela. A partir dessa tina aqui, a gente vai começar a fazer a extração só do líquido e, claro, né, com todos esses os compostos que tem ali, né, os açúcares, a cor, tudo a gente vai tirar a partir dessa etapa adiante é só o líquido, que a gente chama de mosto cervejeiro. E aqui, andando mais um pouco aqui para frente, tem mais um tonel que então a gente finaliza essa primeira etapa da fabricação, não é? Exatamente, essa etapa então passando pela tina de clarificação, passa só o líquido para essa tina. Essa aqui é a tina de fervura e nessa tina de fervura a gente tem algumas considerações para fazer nela que são bem importantes, que aqui é onde é adicionado o lúpulo. Vou mostrar para vocês aqui. Então, esse é o lúpulo, ele é uma flor, né? Essa aqui é a forma in natura dela. A gente normalmente usa em pellets, que ela é uma forma compactada. E aí nessa etapa aqui a gente confere então a adição do lúpulo, né? Que vai dar para a cerveja aromas, que a gente depois que conhece o lúpulo percebe isso na cerveja. E também vai dar as características de amargor e sabor que ele também pode fornecer. Então essa aqui é a etapa onde acontece a esterilização e depois desse processo, então a gente aqui está sendo fervido, a temperatura vai ser colocada em outra faixa mais baixa para começar o processo de fermentação, que é lá embaixo. E chegando na reta final do processo de fabricação das cervejas, a gente tem aqui alguns tonéis com esses números aqui, onde já acontece o processo de fermentação. Bom, Vini, aqui é a etapa final do processo, né? Então a gente passou pela parte de fervura, que era na parte quente do processo, a gente resfriou esse mosto cervejeiro, né? E aí então a gente vai fazer a adição da levedura. Para quem não conhece a levedura, é aquele fermento, né? Acho que a maioria já teve em casa aquele fermento para fazer pão. Só que aqui a gente usa um para fazer cerveja, né? E dependendo do estilo de cerveja, a gente tem uma levedura específica para que ela possa fazer a transformação daquilo que a gente tinha como mosto e a gente chamar de cerveja. E daqui a gente já consegue ter a cerveja finalizada e pronta para consumo e pronta para ir para o barril, não é, Rafael? Sim, Vini, aqui nessa etapa que a gente conclui a fermentação, né, que ela leva em torno de 5 dias, depois a gente tem esse processo de maturação e esses tanques, eles são tanques de fermentação-maturação, que após concluída essa parte da fermentação e maturação, então a gente pode tirar direto para o barril já, toda ela limpinha, toda ela certa, pronta para o consumo. Então daqui a gente coloca no barril e vai para o nosso consumidor. Muito bem, agora a gente está já finalizando o processo de fabricação e, Rafael, se a gente fosse resumir para quem está nos acompanhando, como se faz uma boa cerveja? Claro que tem todo esse ecossistema, mas o que além a gente consegue entregar uma cerveja boa e de qualidade para o consumidor? Vini, uma boa cerveja acho que requer muito conhecimento. Tem que ter muito conhecimento para saber o que está fazendo, as etapas do processo, uma padronização do teu processo, e é o essencial para ter uma boa cerveja.